Já vou começar perguntando, doutor, quero entender quais são as ocorrências mais registradas. É alarme de carro, é aquele vizinho que escuta música ali na caixinha de som? Quais as ocorrências que a delegacia registra em maior número? Por ordem, som alto em residência, som alto em veículo e indústria. Depois vem obras, disparo de alarme e latido de animal. Nesse momento a gente consegue até ouvir latido de cachorro aqui em volta da gente. Eu não sei se aí no estúdio a gente consegue ouvir, mas aqui já tem esse barulho. Eu conseguiria já entrar em contato com a delegacia? Como que eu faria nesse caso o latido de cachorro, já aproveitando aí a deixa? Entrar em contato com o telefone 190, 181 ou 156. 156 se for aqui em Curitiba. Então liga, existe inclusive uma patrulha do sossego da Polícia Militar. Então eles vêm até o local. Primeiro eles fazem uma orientação e depois, conforme for, se houver alguma resistência por parte do morador, conduz para a delegacia. Doutor, vamos começar fazendo uns testes? A gente está com a Miriam, que ela vai ajudar a gente. Ela vai colocar uma caixinha de som. Essa caixinha de som está posicionada a uma certa distância da gente, justamente porque o vizinho ele não fica bem ao seu lado, né, doutor? Tem uma distância. Sim, é isso mesmo. Não adianta a gente pegar um aparelho desse que a gente chama de decibelímetro e colocar do lado do som, que com certeza vai dar muito alto. Então, acima de tudo, a gente precisa ter bom senso na condução da ocorrência. Tá, então vamos começar fazendo um teste. A gente colocou uma música agora, nesse momento, já pra gente testar. Aqui tá dando em média 70 decibéis, então é um volume considerado já acima do permitido. Durante o dia aqui em Curitiba 70 decibéis e de noite pode menos ainda, então assim é um número menor ainda. Então a gente percebe que esse volume já está acima do razoável. A delegacia ou a polícia no geral poderia chegar, dar voz de prisão, a pessoa conduzir para a delegacia e apreender o aparelho. Eu vou pegar essa caixinha e pedir para a Miriam me entregá-la aqui, porque o pessoal de casa não consegue ouvir da mesma forma que a gente está ouvindo. Pra gente está super alto por aqui. A Miriam vai colocar de volta para vocês terem noção da altura. Aqui está dando 85 decibéis, então esse volume não pode nesse horário. Então a polícia é capacitada com esses aparelhos. Esse aparelho é um pouco antigo, hoje em dia existem aparelhos mais modernos, mas a polícia constatando isso, apreende o aparelho e conduz para a delegacia. Doutor, tem também a questão do alarme, né? A gente nota que os alarmes de carro costumam disparar bastante, às vezes é do vizinho, é do amigo. A gente vai fazer um teste também em relação ao alarme, justamente para a gente ter noção se esse volume também já pode categorizar, vou usar essa palavra, numa perturbação ao sossego. Também existe essa possibilidade? Existe também. Uma das principais ocorrências é o disparo de alarme, seja residencial, seja em veículo. Tá, a gente vai simular com um alto-falante, que é uma musiquinha aí bem parecida com alarme de carro. A Miriam já vai fazer esse teste para a gente conseguir ouvir. E aqui a medição sai quanto, doutor? Aqui a medição a 2, 3 metros, 90 decibéis. Então já não é permitido. Lógico, aí a gente tem que ver a vontade da pessoa em incomodar o outro. Então não é porque disparou um alarme que a pessoa, a dona da residência ou mesmo do veículo, teve a intenção de perturbar o vizinho, a pessoa alheia. Então a gente tem que ter o bom senso na ocorrência. Se a pessoa disparou de propósito e o alarme está perturbando, conduz a pessoa para a delegacia e ela vai responder à infração penal. Vou voltar com o Vilches, que ele tem uma pergunta aí do estúdio. Vilches, já estou te ouvindo. Pergunta da Janaína, Carla e também do Railson, que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Delegado, barulho de motoqueiro, escapamento aberto, quem é que faz essa fiscalização, delegado? Doutor, tem uma pergunta bem boa que o Vilches acabou de me passar em relação aos motoqueiros que passam pela via. Aquele barulho de escapamento que a gente escuta, às vezes você está dentro de casa, consegue ouvir, tem uma certa distância, 300 metros, dá para ouvir. O que a gente faz nesse sentido? Também já pode entrar em contato com a delegacia? Como que é feita a fiscalização disso? Pode entrar em contato, como eu disse anteriormente, telefone 181, que é o Disque Denúncia da CESP, 190, ou se for em Curitiba, 156. Então, o motoqueiro que adapta o escapamento para fazer aquele barulho alto, pratica a contravenção penal de perturbação de sossego e pode ter o veículo, a motocicleta, inclusive, apreendida. Mas aí a moto passou pela minha casa, eu consegui pegar a placa dela. Isso já ajuda? Isso ajuda. O que ajuda muito é vídeo, porque a gente precisa escutar o som, né, para saber se estava tolerável ou não. Então a pessoa pega a placa, faz um videozinho lá que com certeza a gente vai investigar. Tá, doutor, tem mais uma pergunta lá no estúdio. Vilches, vamos lá. A pergunta da Aparecida que chegou pelo Zap Zap. Barulho de igreja, vizinho é igreja, ô Luísa. Ó, essa pergunta é interessante. Essa pessoa ela tem ao lado da casa dela uma igreja, acontecem ali os cultos a um certo volume, uma certa altura. Nesse caso, como que a gente procede? Esses estabelecimentos têm que ter uma acústica específica. Então, se não tem e perturba, também responde. Primeiramente, a polícia vai orientar o proprietário ali, as pessoas,
para melhorar a acústica. Se a gente vê que tem a intenção de não melhorar, ou seja, de manter o ruído incomodando as pessoas alheias, com certeza a gente vai tomar as medidas criminais. Aí existe o município com relação à multa, existe o Poder Judiciário com relação às penas, inclusive para fins de fechamento do estabelecimento. Doutor, tem uma curiosidade até. Fim de ano chegando, praia movimentada, operação verão, e aí tem muita gente com aquelas caixinhas de som aí na areia, ouvindo aquela musiquinha com os amigos, todo mundo empolgado. Nesse caso em específico, porque isso atrapalha muita gente. Tem gente que quer curtir ali a praia, ouvir um pouquinho o barulho do mar. Nesse caso, como que funciona? Toda ocorrência a gente tem que ter o bom senso. Então, se a pessoa está na praia, já sabe que vai ter várias pessoas ali em volta, então vai ter um barulho um pouco acima do normal. A gente não pede para que a pessoa baixe o aplicativo do decibelímetro, que tem também, e começa a ficar fiscalizando a outra pessoa. Então, é o bom senso na praia, é o bom senso em qualquer lugar. Se a gente percebe um som alto ali na praia ou numa residência, chega, conversa com a pessoa e fala, ó, se continuar desse jeito, eu vou chamar a polícia. Se a pessoa continuar, chama a polícia. Com certeza ela vai baixar o som. E doutor, você falou desse aplicativo, fiquei curiosa, como que funciona? O aplicativo é gratuito, chama Decibelímetro, então seja no Android, seja na Apple Store, você baixa ele e você tem isso daqui, mas de maneira digital, é bem interessante. E aí consegue fazer a medição? Consegue fazer a medição, então a pessoa, a hora que passa a moto ali na rua, a pessoa pode gravar por meio do aplicativo, e aí é um meio de prova contra esse motoqueiro que incomoda as pessoas no entorno. Tem pergunta aqui, Paula? Casa de show pode funcionar até que hora, Luiz? É a pergunta que a gente chegou pelo Zap aqui agora. Vamos lá, mais uma pergunta, doutor. Muita gente querendo entender sobre casa de show, aquela balada que tem ao lado de casa de repente. Até que horas isso pode funcionar? Tem que ter aquele isolamento especial que o senhor comentou agora. Tem que ter acústica. Existe um mito, um senso comum de que o barulho ele pode ocorrer até 10 horas da noite, até as 22 horas. Não existe isso. O barulho não pode em nenhum horário do dia. Ocorre que alguns municípios, como Curitiba, existe uma lei que a partir das 10 o barulho tem que ser menor ainda. Então, com relação à casa de show, a gente lembra de uma casa de show há aproximadamente 10 anos que foi interditada por causa do barulho, uma casa famosa de show, porque era um bairro residencial, incomodava e não tinha acústica, então chegou a fechar. Então é muito importante essa questão da acústica e também com relação ao horário ali que a gente tem que deixar de entender que barulho pode até as 10 horas da noite. Não, barulho não pode nunca. Até as 10 o barulho tem que ser menor ainda. Doutor, para finalizar rapidinho, eu quero que o senhor relembre os números de contato, até porque muita gente está assistindo o Paraná no Ar em Casa, de repente perdeu aí o comecinho da entrevista. A gente está falando de perturbação ao sossego. Que número eu posso ligar para reclamar, fazer aí uma observação em relação ao meu vizinho, algum colega? Como que eu faço nessa situação? São 3 telefones. Telefone 181, que é o Disque Denúncia da CESP, telefone 190 da Polícia Militar, e se estiver em Curitiba pode ligar no telefone 156, que é a ouvidoria da Prefeitura.